Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Esse é o segundo sermão que eu vou pregar dentro do Sermão do Monte, numa previsão de 7 sermões. Esse é o segundo deles. Os versos que nós vamos ler, eles falam sobre a influência da igreja no mundo. A influência que a igreja deve e tem que exercer, porque a igreja tem um papel extraordinário a cumprir no mundo. Lembrando que essas são as palavras de Jesus e as palavras de Jesus precisam ser ouvidas. A partir do verso 13, Jesus disse à multidão do povo e aos discípulos reunidos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pedimos-te agora, Deus, mais uma vez, que o Senhor nos abençoe quando nós nos aproximamos dessas palavras. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, que ela seja o nosso alimento nesta hora, que a tua palavra seja o nosso sustento nesta hora, e abençoa, Deus, o teu servo na exposição do texto. Ilumina a sua mente, o seu coração. Que a palavra de hoje seja, como disse Lloyd Jones, como lógica em fogo. É a oração que eu faço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Jesus abriu este que é o maior sermão da história com 8 bem-aventuranças. Ele citou bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, e ele vai citando uma a uma das bem-aventuranças. Mas quando ele termina as bem-aventuranças, ele começa a falar sobre a responsabilidade que nós temos diante do mundo. Dr. R.C. Sproul diz que das bênçãos ele passa para as responsabilidades. E dentre as responsabilidades que Jesus evoca aqui, está a influência que devemos exercer no mundo em que nós estamos inseridos. E antes que eu me atenha às 2 metáforas, porque Jesus vai usar 2 metáforas para explicar a nossa influência no mundo, eu quero pontuar com vocês algumas coisas essenciais e importantes na introdução desse sermão. Primeiro, a simplicidade do seu ensino. Note que Jesus lançava mão de elementos bem simples. Certa vez ele tomou uma criança em seus braços e a partir dessa criança ele ensinou os discípulos uma lição de humildade. Um dia, percebendo a inquietação do coração dos discípulos, ele apontou para os lírios do campo e para as aves dos céus. E a partir desses elementos ele começa a explicar o cuidado que Deus tem com a nossa vida. Jesus foi muito habilidoso em usar aquilo que estava à sua volta para explicar e exemplificar as coisas que têm valor eterno. Aqui ele vai usar o sal e a luz para explicar o papel da igreja. Essa é a simplicidade do seu ensino, mas não se iluda. O ensino dele era simples, mas era extremamente profundo. Segundo, a prioridade do seu ensino. Enfatizamos sempre a obra prodigiosa de Jesus, seus muitos milagres, curas, ressurreição de mortos.
E muitas vezes focalizamos o ministério de Jesus neste aspecto miraculoso, mas nos esquecemos que a missão principal de Jesus era o ensino. Em Marcos, capítulo 1, verso 38, quando os discípulos procuram o Senhor, e note que Marcos é o evangelho da ação, e os discípulos procuram o Senhor que tinha saído para orar, e dizem assim para ele: Senhor, as multidões te procuram. E ele disse: vamos para as outras aldeias, vamos para as cidades circunvizinhas, para que eu ali pregue, para que eu ali ensine. A multidão pedia milagres, mas ele prioriza o ensino. E muitas vezes, quando a multidão encontrava o Senhor, ele aproveitava a oportunidade para ensinar. A prioridade do ensino no ministério de Jesus era um dos pilares que o sustentavam. A igreja não pode perder de vista a importância do ensino. Segundo, o lugar do ensino. Jesus podia ensinar nos átrios do templo, Jesus podia ensinar à beira-mar, algumas vezes ele ensinou sobre o monte, algumas vezes ele pregou de dentro do barco, e do barco ele ensinou a multidão que estava junto à praia. Jesus não precisava de um templo, de um púlpito ou de um aparelho para poder ensinar a multidão. Seu ensino poderia ser dado em qualquer lugar, porque ele não estava condicionado ao lugar. A prioridade de Jesus era falar e tocar o coração das pessoas. Quarto lugar, a perpetuidade do seu ensino. Sócrates ensinou por 40 anos. Platão ensinou por 50 anos. Jesus ensinou pouco mais de 3 anos e meio. Mas note você que, embora ele tenha ensinado num curto tempo, o seu ensino permaneceu na história. Na verdade, Jesus nunca escreveu um livro. Aliás, a única referência que a Bíblia traz dele ter escrito alguma coisa foi quando ele escreveu na terra. Quando havia acusações contra uma mulher, ele escreveu algo que logo foi apagado. Embora Jesus não tenha escrito muitas linhas, a verdade é que sobre ele muitos livros têm sido escritos. Você pode viajar o mundo inteiro, as grandes bibliotecas do mundo, e você vai encontrar milhões de exemplares falando sobre a pessoa e o ensino de Jesus, e aqui está a perpetuidade do ensino dele. Jamais as suas palavras hão de passar, foi a garantia que ele nos deu. Quinto lugar, a flexibilidade do ensino de Jesus. Jesus tinha um único ensino, ele ensinava sobre o reino, mas ele era flexível quanto aos métodos. Ele mudava o método de pessoa para pessoa, ele só não mudava o ensino. Ele sentou com Nicodemos e conversou com ele sobre o novo nascimento. Conversou com a mulher samaritana junto ao poço e falou com ela sobre a água da vida. A cada pessoa que Jesus atendia, ele tinha um método específico para tratar. Ele nunca tratou as pessoas iguais. Para cada pessoa, ele tinha um ensino ou um método a ser aplicado, porque ele conhece cada pessoa. Ele sabe como falar com cada pessoa, porque ele sabe que cada pessoa tem uma necessidade particular. Em sexto lugar, a brevidade do seu ensino. Jesus ensinou por pouco tempo, mas embora ele tenha ensinado por pouco tempo, aquilo que ele ensinou foi essencial para a vida da igreja e essencial para todos nós. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos com base naquilo que ele ensinou durante aquele curto período do seu ministério. Seu ensino foi breve, mas seu ensino foi rico. Havia uma riqueza no ensino de Jesus. Em sétimo lugar, a natureza do seu ensino. Jesus não ensinou para transmitir informações. Quando Jesus ensinou, ele ensinou para transformar corações. Olhe para a vida dos discípulos do Senhor. Jesus não foi o alfaiate do efêmero, Jesus foi o escultor do eterno. Jesus tomou discípulos com um coração endurecido, pessoas obtusas, com um temperamento complicado. Mas depois de 3 anos e 6 meses, seus discípulos eram outros. Jesus tomou um Pedro, que era uma pedra bruta, e o lapidou.
Jesus tomou a João, que era chamado o filho do trovão, e ao final do seu ministério, João era chamado o discípulo do amor. O ensino de Jesus não era apenas para transmitir informações, era para transformar a vida daqueles que junto a ele se achegaram. E em último lugar, a autoridade do seu ensino. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, a multidão estava maravilhada. Um a um dizia, e eu imagino a multidão, cada pessoa comentando, veja como que o ensino dele é diferente. Ele ensina como tendo autoridade. A Bíblia, quando diz que Jesus ensinava com autoridade, a Bíblia não está dizendo que Jesus gritava ou que Jesus esbravejava. A autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade dele estava na capacidade que ele tinha de interpretar corretamente a lei de Deus. Nas sinagogas, quando o rabino ensinava, ele ensinava com base no ensino de outro rabino. Era natural um rabino citar, por exemplo, Shammai, citar Hillel, e ele dizia como diz o rabino fulano de tal, e então ele dava o seu ensino. Jesus foi diferente, porque Jesus não citou homem algum. Ele, pelo contrário, disse, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. O seu ensino se apoiava na sua própria autoridade. Ele tinha autoridade para interpretar corretamente a lei. Afinal, ele era a própria palavra. João abre seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o próprio Logos, ele é a própria palavra de Deus, e ele, como palavra de Deus, tem autoridade para interpretar a sua lei. Aqui está os pontos essenciais para a gente começar a pensar nas duas metáforas que Jesus vai aplicar para falar da influência da igreja. Em primeiro lugar, Jesus diz que a igreja é o sal da terra. Olha comigo o verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Perceba a força imperativa do ensino de Jesus. Ele não disse vocês serão. Ele também não disse vocês eram. Ele disse vós sois. Vós e somente vós. Vós e ninguém mais. Vós e nenhum outro. Vós sois o sal da terra. Jesus está falando do poder de influência que a igreja tem sobre o mundo. E aqui, quando pensamos sobre o sal, é importante que a gente entenda o sentido daquilo que Jesus está falando. Em primeiro lugar, Jesus vai mostrar que sal é um poderoso antisséptico. Nos dias de Jesus, nos dias passados, não havia refrigerador nas casas. A única forma de você conservar um pedaço de carne era através do sal. Hoje nós recebemos o bacalhau que vem lá da Noruega. Ele chega aqui cheio de sal. O sal impede o apodrecimento e a decomposição desse tipo de alimento. Os nordestinos que fazem parte da nossa igreja, que conhecem bem o charque, sabem que aquela é a carne do sol, mas ela vem embebida em sal. Plutarco diz que a carne cortada é um corpo morto, mas o sal impede o seu apodrecimento. O sal é essencial para conservar. E aqui está a importância da igreja. O mundo que vivemos hoje, cujos valores estão deteriorados, só não está totalmente decomposto por causa da ação da igreja. É a igreja que freia, é a igreja que impede a corrupção do mundo. A igreja tem um papel essencial na sociedade. É ela que impede que a sociedade se apodreça e se corrompa completamente. A igreja tem um papel importante. A igreja que impede que o mal avance com extrema facilidade. Segundo lugar, é o sal que dá sabor ao alimento. Ninguém gosta de comer comida insossa. Ninguém gosta de comer comida de hospital. Às vezes vem você está internado lá no hospital, tem um médico aqui, ele sabe disso. Vem aquela comida bonita, mas aí você põe na boca, não tem sabor. O que está faltando? Está faltando sal.
Você dá uma pitada de sal e o sabor é restaurado, o sabor é realçado no alimento. O sal dá sabor, a igreja tem esse papel. É a igreja que vai revelar para o mundo e deixar plausível para todos a vida superlativa que Deus tem para nós. É quando as pessoas do mundo olham para nós e dizem assim: veja como ele é diferente, veja como essa família é diferente, por que eles são assim? Eu gostaria de ser como eles, eu gostaria de ter esse tipo de vida que eles têm, porque Deus nos deu uma vida superlativa, Deus nos deu uma vida cheia de significado. Jesus nos fez uma promessa de nos dar a vida e uma vida cheia de abundância ou cheia de significado. Nós temos o papel de mostrar para o mundo o quanto o Senhor é capaz de fazer. E note que o sal, ele tem uma presença marcante no alimento. Se ele está lá, você o percebe. Quando a igreja, quando o crente está inserido em um lugar e ele verdadeiramente é sal, sua presença se faz notar. Pense, por exemplo, em John Knox, um dos pré-reformadores da igreja. No ano de 1749, John Knox voltou para a Escócia. Em 1749, a Escócia era um país dominado pelo catolicismo romano. Em 1750, um ano depois da chegada de John Knox à Escócia, o parlamento havia se reunido e definido que o protestantismo seria a religião oficial daquela nação. E tudo isso por causa da influência de John Knox. Sua influência era tão marcante que a rainha da Inglaterra disse certa vez: eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Escócia. A presença do crente no mundo, ela tem que ser marcante, ela tem que ser impactante. Você está no mundo para dar sabor ao mundo, para mostrar o significado da vida com Cristo. Terceiro lugar, o sal provoca sede. Quando eu fui ao deserto de Judá, antes de descer do ônibus que nos conduziu àquele lugar, eu ouvi a orientação de alguém dentro do ônibus dizendo: receba cada um saquinho de sal e usem o sal enquanto nós caminhamos pelo deserto. O sal é para provocar a sede em vocês, porque aqui no deserto a necessidade do corpo é maior do que a sua sede. Então você coloca um pouquinho de sal a cada momento para provocar sede, então você vai beber mais água. É assim também com a igreja. Somos nós que provocamos sede no mundo, porque muitas pessoas que estão vivendo no mundo hoje, elas têm sede de prazeres, elas estão ansiando por algumas coisas, mas elas não têm sede por Deus, elas não têm sede das coisas de Deus, e somos nós que devemos provocar isso. Eu tenho um amigo na universidade e a gente, quando senta junto e eu tento compartilhar alguma coisa, outro dia ele disse assim: você está me influenciando a me aproximar de Jesus Cristo. Sem perceber, eu comecei a provocar sede nele. Ele disse: eu nunca tive contato com o Evangelho, mas a sede está sendo provocada, você está sendo colocado num lugar para provocar sede nas pessoas. Em quarto lugar, o sal, ele não salga de longe. Uma frase que ficou muito conhecida na década de 90, por causa de um pregador daquela época, é que ele dizia que a igreja não é como sal no saleiro. Você pode colocar um saleiro bonito sobre a mesa e colocar o sal dentro dele, mas o sal no saleiro não tem poder de salgar coisa alguma. O sal, ele só salga alguma coisa quando ele entra em contato com a massa. Quando você pita um pouco de sal sobre o alimento, e então o alimento recebe o seu sabor. Nós estamos no mundo para exercer influência. Algumas pessoas se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo, e por causa de uma visão distorcida, rompem relacionamento com amigos, com a família, porque agora são crentes. Imaginam que a santidade do Evangelho impede a nós de termos contato com as pessoas. Essa é uma visão equivocada do Evangelho. Nós precisamos ter amigos do mundo, nós precisamos ter familiares não crentes por perto, porque o sal não salga de longe, ele só salga quando está por perto.
Quando Jesus disse estas palavras, vós sois o sal da terra, Jesus provavelmente estava nas margens do Jordão. E do outro lado do Jordão estava uma comunidade chamada a comunidade dos essênios. Uma comunidade reclusa que não queria ter contato com ninguém porque eles julgavam que eram muito santos. Mas se você olha para os registros da história, não encontramos nenhuma influência que os essênios tenham exercido sobre a comunidade. Jesus foi chamado o amigo dos pecadores. Diz a Bíblia que ele comia com eles, ele bebia com eles, mas Jesus, quando se aproximava dos pecadores, sendo ele sal, ele influenciava. Os pecadores se convertiam a ele, as pessoas rendiam aos pés dele, as vidas eram transformadas. Você precisa estar em contato com pessoas. Você deveria ter amigos não crentes, sem, obviamente, se deixar influenciar por eles, mas sendo sal, influenciar a vida deles e trazê-los ao conhecimento de Jesus Cristo. Em sexto lugar, o sal é diferente em quinto lugar, o sal é diferente da massa. Dr. Martin Lloyd-Jones disse que a igreja precisa ser bem diferente do mundo. Nós estamos vivendo hoje o advento de uma igreja marcada pelo pragmatismo, de uma igreja que quer atrair o mundo usando as mesmas coisas que existem no mundo. Devemos ter cuidado em equilibrar e balancear o tempero da comida. Mas a verdade é que aonde o crente está, muitas vezes ele exerce uma influência decisiva e muitas vezes até incômoda. Eu lembro a história de um maquinista da FEPASA aqui em São Paulo, que quando ele chegava no ambiente, seus colegas estavam contando piadas indecentes, e quando ele ia se aproximando, os colegas diziam, vamos mudar a conversa, porque o Bíblia está chegando. Aquele homem fazia com que o ambiente mudasse por causa da sua presença. A sua presença muda as condições do lugar. Mas Jesus não disse apenas, vós sois o sal da terra. Jesus disse também, vós sois a luz do mundo. Note comigo os versos 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Observe que no Evangelho de João, por 7 vezes nós vamos encontrar nos lábios de Jesus a expressão a partir do verbo egoimi, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse que primeiro, a luz tem que ser o quê, irmãos? Ela tem que ser vista. O sal, a sua influência se sente sem que você o veja, mas a luz é diferente. Ela influencia a partir daquilo que ela é vista. Você precisa ser visto, você precisa ser percebido. A igreja é a luz do mundo e como luz ela precisa brilhar no mundo de então. Note comigo que Jesus vai dizer para nós da importância e influência que devemos exercer aqui. Note que nos dias de Jesus, quando ele disse essas palavras, não havia luz elétrica, mas isso não impedia que casas fossem vistas de longe, sobretudo aquelas que estavam edificadas sobre um monte. Quando se acendia uma lamparina dentro de casa, como as casas eram construídas de pedras calcárias, e a pedra calcária ela brilha quando a luz é acesa, de longe se podia ver. É assim também com a igreja. A igreja ela tem que servir como referencial, ela tem que marcar sua presença no mundo. Mas note mais, a igreja deve servir de guia. Quando o pastor Israel Belo de Azevedo viajou para a Coreia do Sul, ele caminhou pela fronteira e ele viu a China de um lado, a Coreia do Norte do outro, e no meio, na fronteira, está um grande farol. Aquele farol ele tem uma função muito importante de guiar, de orientar as pessoas. O missionário que guiou o pastor Israel disse assim, aqui na Coreia do Sul pode faltar combustível para os carros,
Pode faltar combustível nas fábricas, mas nunca vai faltar combustível para esse farol. Esse farol é necessário porque é ele quem conduz, é ele que orienta, é ele quem guia, e sem ele muitos desastres vão acontecer. Pois a igreja também é um farol. A igreja é como um farol que guia os viajantes na estrada da vida. Se a igreja se apaga, há um desastre no mundo. Somos nós que damos o norte e a condução para o mundo em que vivemos. A igreja, ela precisa guiar a sociedade em vez de se deixar guiar por ela. Mas note mais que a igreja, e como a luz, ela deve servir de advertência. Às vezes, quando eu venho do Espírito Santo, eu venho viajando pela Via Dutra, normalmente eu chego à noite aqui em São Roque. E muitas vezes de longe eu vejo que a estrada vai se estreitar, porque na Dutra eles têm um cuidado de sinalizarem com muitas luzes. E quando você vê a luz à sua frente, aquele tracejado de luzes, você sabe que aquilo está ali como um alerta, como uma advertência, existe algum perigo, você precisa ter alguma cautela. Pois nós estamos no mundo para avisar o mundo do perigo que ele corre. Nós estamos aqui para alertar do perigo que está à frente, para que almas e pessoas não sejam destruídas e levadas à perdição. A nossa presença no mundo ela é necessária. Mas note que Jesus vai dizer algo extraordinário no verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que luz somos nós? O que Jesus quis dizer quando ele disse que nós somos a luz deste mundo? Ele disse que nós somos a luz para que Deus seja glorificado. E Deus é glorificado através das nossas obras. A sua obra é como uma luz, a sua boa obra é como uma luz. E obra aqui é a palavra kalos, que quer dizer lindo, formoso, atraente. As obras do crente devem ser obras bonitas, que o mundo olha e começa a glorificar a Deus a partir dela. Está na internet a história de um empresário que decidiu se vestir de empregado. Combinou com os diretores da empresa que um dia ele ia comparecer vestido de aprendiz. E então designaram uma determinada seção da empresa para que ele se apresentasse. Vestido como empregado, e apresentaram a ele o encarregado da sessão. O encarregado disse a ele: olha, aqui nós trabalhamos assim e assim, nós temos cuidado. E então, de forma inadvertida, ele fazia alguma coisa, o encarregado chegava lá e dizia: não, você tenha cuidado, nós temos que zelar, isso aqui não é nosso, isso aqui é da empresa, seja sempre uma pessoa honesta, faça tudo direitinho, que você vai conseguir subir dentro dessa empresa. Ele tentou simular alguma possibilidade de fazer alguma coisa errada, e o homem disse: não, nós temos que ser pessoas honestas, nós temos que ser honestos diante do nosso patrão. Passados 15 dias, aquele encarregado foi chamado à sala do diretor da empresa. E qual não foi sua surpresa, porque aquele aprendiz a quem ele havia ensinado o serviço era exatamente o dono da empresa. E o dono da empresa perguntou assim para ele: por que o senhor é tão honesto? Por que o senhor faz as coisas com tanto cuidado, com tanto desvelo? Qual é o seu segredo? O encarregado disse: é porque eu sou um crente em Jesus Cristo. E antes de temer o Senhor, eu temo ao meu Senhor. Antes de obedecer o meu patrão, eu obedeço ao meu Deus. Quanta confiança ele conquistou. O dono da empresa disse: pois a partir de hoje, o senhor será galgado às posições de confiança dentro da empresa. Aquele homem glorificou a Deus a partir da sua obra. As obras dele eram como luz, e o ímpio foi atraído exatamente pela luz das suas obras bonitas. Será que as pessoas veem as nossas boas obras? Será que no lugar que nós trabalhamos, as pessoas veem as boas obras que praticamos e a partir delas Deus é glorificado?
Deus é glorificado através da vida do crente, a partir das boas obras que ele produz. E eu vou terminar a minha fala lembrando a vocês duas coisas. Primeiro, a dupla função que a igreja exerce nesse mundo. A igreja exerce influência positiva e negativa. A influência negativa é que a igreja impede o avanço do mal. A igreja impede o apodrecimento e a corrupção do mundo. A igreja tem uma função negativa de impedir a marcha do mal. Impede que o império de Satanás cumpra os seus propósitos. Mas a igreja também exerce uma função positiva, porque ela, como sal, influencia o mundo, dá direção para o mundo como luz. A igreja tem uma importância extraordinária. Eu vejo que às vezes até dentro da própria igreja nós vamos encontrar aqueles que menosprezam o papel dela, que assacam pedras contra a igreja. Não, a igreja precisa ser valorizada, não fosse a igreja, talvez esse mundo não existisse mais. A igreja está exercendo um papel muito importante no mundo em que vivemos hoje. E por último, lembrar que a influência da igreja, ela é condicional. E aqui me permita abrir um parênteses, porque alguns dizem que Jesus foi falho na sua interpretação acerca do sal. Eles dizem que Jesus não foi muito preciso naquilo que ensinou, porque o sal, ele não perde nunca a sua salinidade. O sal, o cloreto de sódio, ele é estável na sua fórmula. Ele nunca poderá perder a sua capacidade de salgar. Então, como que Jesus foi afirmar que se o sal se tornar insípido? Dr. John Stott explica esse ponto, dizendo que o sal de fato é estável e ele nunca perde a sua salinidade. Mas o sal, ele pode ser contaminado. E se ele for contaminado, nos dias de Jesus era assim. O sal era tirado de circulação e ele era espalhado na rua para ser um tipo de pavimentação. Como ele havia perdido e ele havia se tornado inútil para o uso, agora ele era apenas pisado pelos homens que por ele passavam. A igreja é sal, mas se ela se deixar contaminar pelo mundo, ela vai perder a sua capacidade de utilização. E diz Jesus que não servirá para outra coisa, senão para ser pisado pelos homens. Abram a internet. Veja muitos depoimentos que estão no YouTube, quanta gente criticando a igreja, falando mal de igreja, pisando a igreja, porque a igreja se deixou contaminar pelas coisas do mundo. Nós não podemos nos deixar contaminar pelos valores do mundo. Nós precisamos manter a nossa integridade e manter a nossa santidade, porque só assim vamos continuar influenciando o mundo. Jesus disse que se o sal se tornar inútil, ele para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Mas ele disse que também se a luz, ela pode se tornar inútil, se ela for colocada debaixo do alqueire e não no velador. O alqueire era um tipo de cesta em que se media os grãos. Havia medidas que eram estabelecidas a partir de um determinado cesto chamado alqueire, e é por isso que se fala um alqueire disso, um alqueire daquilo, porque era medido através de cestos. Aquele cesto era bem fechadinho, e ele era fechado para que os grãos não caíssem pelos orifícios. Mas quando se colocava uma luz e colocava o cesto sobre essa luz, por falta de oxigênio, essa lâmpada se apagava. Você sabe disso. Acenda uma vela e tente fechar com alguma coisa, com uma panela, e você verá que a luz em alguns instantes se apagará, porque vai lhe faltar o oxigênio. O que Jesus está dizendo para você e para mim é muito importante, e eu gostaria que você levasse isso para casa hoje. Não pode faltar o oxigênio da comunhão. Você precisa da comunhão com a palavra de Deus, você precisa da comunhão através da oração, porque se faltar esse oxigênio, a sua luz vai se apagar. Você não vai exercer influência nenhuma no mundo, porque você vai ser uma luz escondida. Existem 40 milhões de pessoas morando em São Paulo.
Quantas pessoas nós precisaríamos para influenciar 40 milhões de habitantes no maior estado da federação? Nós não precisamos de mais 40 milhões de cristãos. Uma pequena pitada de sal, se verdadeiramente for sal, vai iluminar. E se você for luz, pode ter certeza que você vai afugentar as trevas. Você não precisa temer as trevas, porque a luz não tem medo das trevas. Pessoas vêm num culto de oração e pedem para os crentes orarem porque querem encontrar um novo emprego. Porque no lugar que trabalham só tem trevas. Esse professa essa fé, aquele professa aquela fé, esse vive uma vida torta e eu queria trabalhar num lugar onde só tem crentes. Mas você não precisa temer as trevas que estão lá, se você é luz, porque onde a luz entra, as trevas vão embora. Você já deve conhecer a história, a fábula contada por Victor Hugo. Victor Hugo escreveu essa história sobre um raiozinho de luz que tinha curiosidade e queria conhecer as trevas. O raiozinho de luz disse assim para a mamãe: mamãe, eu quero conhecer as trevas, mamãe. E a mãe disse: então eu vou levar você num lugar muito escuro. E aí entrou numa caverna, e quando o raio de luz entrou na caverna, as trevas foram embora. O raiozinho de luz disse para a mamãe: mamãe, a senhora me enganou, não tem escuridão nenhuma aqui. A mãe pensou um pouco e disse: eu vou levar você nas regiões abissais dos mares, porque lá é muito escuro. Mas quando chegaram lá, as trevas foram embora. A moral da história é que onde a luz chegar, as trevas vão bater em retirada. Você foi colocado no mundo para exercer uma influência decisiva sobre ele. Você foi colocado no mundo para fazer a diferença para a glória do Senhor Jesus Cristo. A igreja em pé, por favor. Você é luz. Lá no seu trabalho você é luz. As pessoas procuram você porque você é a luz. As pessoas estão com problema na vida e dizem: eu vou falar com ele, eu vou falar com ela, eu vou pedir oração, porque eu sei que ele conhece Deus. Ele é luz, você é luz, você é sal. Quando as pessoas estão conversando coisas ruins e feias, e elas veem você chegando, elas mudam o rumo da conversa, ou a conversa ganha outro ritmo. Nós estamos aqui para influenciar. A igreja está aqui para influenciar. E essa igreja só vai exercer influência decisiva nessa cidade se ela for diferente das coisas que acontecem aqui na cidade. Nunca queiram uma igreja aqui igual ao mundo, porque se ela for igual ao mundo, ela vai perder sua capacidade de influência. Que Deus seja glorificado através das nossas boas obras. E as suas boas obras, segundo o termo que Jesus olha, são obras atraentes. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: eu quero ser como ele, eu quero fazer as mesmas coisas que ele. É assim com você? Vamos orar. Peça a Deus para que a sua luz possa brilhar através das suas boas obras. Peça a Deus para que você, como sal, nunca perca a capacidade, nunca se torne inútil, capaz de ser pisado pelas pessoas, porque tem muita gente pisando crente, dizendo assim: para ser crente como fulano, eu prefiro ser como eu sou. É sal que está sendo pisado pelo mundo. Você não foi colocado aqui para ser pisado, você foi colocado aqui para exercer influência. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela posição honrosa que o Senhor nos colocou. O Senhor nos constituiu como sal da terra para impedir a corrupção dessa terra. Senhor, tu nos colocaste nesta terra para ser a luz, porque as trevas têm vigorado em muitos lugares e nós queremos afugentá-las. Deus, dá-nos o poder e a autoridade de estarmos colocados num lugar alto, de recebermos o oxigênio da comunhão pela tua palavra e através da oração. Ajuda-nos a ser próximos do Senhor, para que as pessoas sejam atraídas a partir da nossa vida. Ó Deus, abençoa-nos de uma forma extraordinária, para que possamos, ó Deus, refletindo a luz de Jesus, espraiar a luz do Evangelho onde nós estamos colocados. Abençoa a vida desta igreja.
e faze desta igreja uma igreja absolutamente diferente da sociedade que a cerca. Que seus valores não sejam os valores do mundo, que suas conversas não sejam as conversas do mundo, que as suas tratativas não sejam tratativas do mundo, mas que nós sejamos um povo absolutamente diferente, um povo que viva à luz do caráter que Jesus expôs nas bem-aventuranças. Leva-nos na tua paz agora, Senhor, e permita que por onde passarmos, a nossa presença seja notada como embaixadores do teu reino, como luz que brilha no meio das trevas. Nós te oramos assim, confiadamente no nome de Jesus. E seja sobre nós agora o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a vida desta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Abraça seu irmão ou diga para ele que amanhã, onde você estiver, a luz de Jesus seja visto ou vista na sua vida. Que você seja uma influência aonde Deus o tem colocado.